Olá, tudo bem com você? Já conhece o ministério do atleta da fé Jorge Silva? Acredito que você deva ter acompanhado alguns vídeos aqui no meu canal. Ele ficou um tempo treinando, se recuperando em casa dessa grande jornada missionária que começou já faz alguns meses lá no Chuí, extremo sul do Brasil. A proposta do Jorge, que é um militar da reserva e um super atleta, é pedalar o Brasil todo, do Chuí até o extremo norte do Brasil, no Monte Caburaí, e de lá voltar ao Chuí. E assim ele vai passar por todos os estados do nosso país. Por onde ele passa e é convidado, ele prega, fala sobre a volta de Jesus, sobre estilo de vida saudável. Ele que já é vegetariano desde os 18 anos e agora com mais de 60 anos, está realizando aí esse grande feito, né, de pedalar milhares e milhares de quilômetros por todo esse nosso imenso Brasil. Então ele passa pelas cidades, pelos lugares aí pelo caminho, e ele então faz palestras em escolas, tem sido convidado por alguns colégios aí para falar, em igrejas também, quando coincide ali no dia de culto, até quando faz algum culto especial, ele vai, testemunha, faz apelos, e muitas pessoas têm entregado o coração a Jesus graças ao testemunho do irmão Jorge, que ele mesmo, no passado, teve aí uma conversão maravilhosa, né? Deus o chamou para esse ministério de correr, pedalar, nadar e assim testemunhar do que Deus tem feito na vida dele, transformando o corpo dele numa verdadeira máquina. Prova disso é que nesta viagem agora que ele está realizando pelo Rio de Janeiro, ele que já percorreu a região sul do Brasil toda, os 3 estados do sul, atravessou o estado de São Paulo, passou pela Casa Publicadora Brasileira, porque ele é autor da CPB, publicou esse livro aqui alguns anos atrás, Conquistando o Brasil, em que ele narra a primeira vez em que ele realizou essa proeza de percorrer o Brasil do Monte Caburaí ao Chuí. Isso 20 anos atrás. Ele tinha lá seus 40 anos, agora com mais de 60, ele está repetindo o feito com mais dificuldade. Ele vai e volta. Ele voltará depois para a região sul. Então, é um homem de fé, um homem de muita persistência, e no Rio de Janeiro, estado em que ele está agora, fique atento aí, vocês que são do Rio de Janeiro, para acompanhar aí a travessia do estado de vocês, e quem sabe até convidá-lo e apoiá-lo também. Ele muitas vezes depende aí da boa vontade dos irmãos, de acolhê-lo, de dar uma refeição, de oferecer aí um pernoite, né, na casa, enfim. Fiquem atentos aí à passagem dele. O Jorge, ele pedalou 233 quilômetros em um dia, ou um dia e parte de outro, porque foram 12 horas e um pouco mais de pedalada. E como eu disse, ele é vegetariano, ele já tem uma certa idade, mas tem uma energia assim fantástica. Eu creio que é Deus realmente usando o irmão Jorge para desempenhar esse ministério especial que ele tem desempenhado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a informação quanto ao itinerário dele, tá? Você fica atento. Eu até peço aí para os irmãos, os amigos, né? Ele vai depois ir para o Espírito Santo, em seguida Bahia. Então fiquem atentos para antecipar a chegada dele. Eu convido aí os amigos do Seven Bikers, onde tem Seven Bikers, que é um grupo de ciclistas adventistas. Aproveitem a oportunidade aí de receber esse grande ciclista, né, o Jorge Silva, e quem sabe fazer como alguns fizeram aí na região sul, recebê-lo, promover algum evento. Ele já deu entrevista para canais de TV seculares, e é interessante porque daí quando a imprensa vai entrevistá-lo, ele consegue testemunhar sobre a importância do estilo de vida saudável, e também, quando é possível, ele fala da volta de Jesus. Então é algo para se aproveitar, e um ministério para se apoiar, tá bom? Para ser apoiado. Eu vou deixar agora a fala aí com o irmão Jorge. Ele gravou um pequeno vídeo aí no Rio de Janeiro, e ele vai então contar como foi essa proeza que ele realizou nesta semana, ok? E, repito, ore por ele, apoie o ministério do Jorge. Ele tem ainda alguns meses pela frente nessa jornada. Rio de Janeiro, depois Espírito Santo, Bahia, por todo o Nordeste, região Norte, e de lá ele volta para a região Sul, passando pelos estados do Brasil, ok? Um abraço e fique aí então com o depoimento do Jorge Silva, o atleta da fé. Olá aos amigos que acompanham ao atleta Jorge Silva nessa jornada
Como vocês sabem, eu saí do Chuí, lá no Uruguai, e eu vou até o Monte Caburaí, em Roraima, no Brasil. Então eu já fiz Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e entrei no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu quero falar hoje de algo muito especial que ocorreu ontem. Porque ontem eu vinha de Santa Cruz, no primeiro bairro do Rio de Janeiro, para chegar em Copacabana, aproximadamente 70 quilômetros. Só que quando eu cheguei em Copacabana, estava me sobrando bastante energia. Em vez de eu dormir em Copacabana, para adiantar a minha viagem até o Monte Caburaí, eu decidi continuar pedalando. E eu fui pedalando, aí eu passei Copacabana, fui para Niterói. Cheguei em Niterói, ainda tinha energia, peguei uma balsa, ou melhor, peguei uma balsa no Grande Rio e fui para Niterói. Quando cheguei em Niterói eu pensava em descansar, mas eu não estava cansado. Aí de Niterói eu fui até Maricá. De Maricá, chegando em Maricá, também ainda tinha energia, eu resolvi seguir até Saquarema. Quando eu cheguei em Saquarema, ainda estava com bastante disposição, resolvi seguir até Araruama. Chegando em Araruama, não tinha acabado a energia. Eu continuei pedalando até chegar em São Pedro da Aldeia. Eu saí de Santa Cruz às 7 horas da manhã e cheguei em São Pedro da Aldeia às 3 horas e 21 do dia seguinte. Pedalei 233 km, 650 metros. Então, isso é uma prova de que, com boa alimentação, né, o vegetarianismo e bastante fé em Deus, a gente vai pouco a pouco vencendo os obstáculos. Eu mando um abraço a todos os amigos aí do Michelson Borges, esse que está acompanhando a viagem, do seu canal, das suas redes sociais, para que prestem atenção. Com bastante disposição, boa alimentação e fé, a gente vence os limites. Foi o que eu fiz ontem. 233 quilômetros pedalados em menos de 24 horas. Abraço a todos.